amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo, reiterando, doutora Rose Gobo aqui conosco. Eu gostaria muito que ela se apresentasse para vocês novamente, para quem está caindo de paraquedas por aqui. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez para estar aqui. Eu sou médica, sou gastropediatra e eu tenho atendido nos últimos 12 anos com foco na medicina integrativa, funcional, e abordo tanto doenças nessa linha de crianças, na gastropediatria, como tenho atendido adulto também. Perfeito. O que eu pedi para a doutora Rose é uma dúvida recorrente, casos recorrentes em seu consultório médico. No caso, ela me falou que são as hipersensibilidades alimentares, as intolerâncias alimentares e alergias alimentares. Conte-nos mais sobre isso, Rose. Então, cada vez mais eu vejo, desde quando eu comecei a gastropediatria, tem aumentado muito a incidência das alergias alimentares. E aí é interessante a gente conversar a diferença de intolerância alimentar para hipersensibilidade alimentar. A intolerância alimentar, ela é geralmente causada por uma deficiência enzimática, por exemplo, lactose. Eu não tenho a lactase, que é a enzima que quebra a lactose no leite, né, que é o açúcar do leite, e aí eu vou ter sintomas. Vou ter distensão, cólica, gases, isso é uma intolerância alimentar. Eu posso ter intolerância à cafeína, por exemplo, tomo café e tenho dor de cabeça, fico mais agitada, não consigo dormir, isso é uma intolerância pela metabolização dessa cafeína. Então, isso é intolerância. Quando eu vou para a hipersensibilidade alimentar, eu tenho envolvido mecanismos imunológicos. Então, é uma reação imunológica, é uma reação alérgica imunológica. E eu posso ter uma reação imediata e uma reação tardia. São duas reações muito diferentes, com sintomas muito diferentes e causas diferentes também. Quais as diferenças nestas questões aí, caso o público venha a se identificar com alguma delas? Ou não saiba? Exatamente, porque o pessoal faz muita confusão, né? Eu chego muito assim, no consultório falando, olha, eu tenho uma intolerância à proteína do leite, ou então eu tenho uma alergia ao leite. Não, ao leite, eu tenho várias coisas que o leite pode dar. Então eu tenho a lactose, então a intolerância à lactose, que é falta da enzima lactase, tá? Agora, as hipersensibilidades alimentares, as imediatas, que são reações na hora, são aquelas anafiláticas, reações de urticária. Por exemplo, eu como um alimento, vamos supor um camarão, e tenho uma reação de pele, uma urticária, incho boca, incho olho, pode ter edema de glote, né? Então são reações imediatas. Envolve, na parte do sistema imunológico, uma reação que a gente chama IgE mediada. É uma reação na hora, entrei em contato com aquilo que causou, por exemplo, picada de inseto, que forma aquela pápula grande, que forma aquele calombão, que o pessoal fala, nossa, deu, né, aquela reação. Isso é uma reação imediata, por histamina, né? Então, isso é na hora, entrei em contato, eu tenho a reação. E as imediatas? As tardias, né, elas envolvem o sistema imunológico, mas elas podem dar reação 48, 72 horas após o contato com o alimento. E como é que essas pessoas saberão que foi isso, haja vista ter sido tardias ou imediatas? Esse diagnóstico ele é mais difícil, a gente tem que pensar nessa possibilidade, e nem sempre a pessoa consome e liga, né, o alimento à reação que aconteceu 2, 3, 4 dias depois, né? Então, assim, em crianças, acho que é bom a gente diferenciar aí a faixa etária. Em crianças, é muito comum a gente ter hipersensibilidade à proteína do leite. Então, quando eu estou falando de hipersensibilidade alimentar, a gente está falando de reações alérgicas. Então, a proteína é o que causa alergia, né? A proteína do alimento, tá? E aí, a criança ela não vai ter a reação na hora. Por exemplo, ela tomou leite e vomitou na hora. Isso seria uma reação imediata por conta ou de uma contaminação, é uma reação adversa aí, né? Mas a reação à proteína do leite, ela vai causando sintomas inflamatórios no corpo da criança ou do adulto. Então, assim,
eu tenho o consumo do alimento e vai ter toda uma alteração, principalmente no intestino, que vai causar os outros sintomas. Então, eu vou ter aumento de permeabilidade intestinal. Complicado, né, gente? Para as mães aí saberem. Mas depois eu vou fechar aí os sintomas mais comuns da gente ver. Então, pelo aumento da... O intestino, ele tem uma mucosa, ele tem uma pele que vem aqui na superfície do intestino, né? E essa mucosa, com o alimento que entra e que não é reconhecido como alimento, ele começa a ser reconhecido como um estranho e o corpo reage, vai inflamar essa mucosa e vai fazer com que esse intestino fique todo vazado, fica parecendo uma peneira e vai provocar muita reação inflamatória nesse local, produzindo substâncias inflamatórias, diminuição de absorção de nutrientes, de vitaminas, de minerais, e aí a gente vai tendo um círculo vicioso. Porque eu não absorvo, aí eu tenho outras consequências. Então, assim, normalmente, num bebê, como é que a gente pode pensar numa alergia alimentar, aí uma hipersensibilidade à proteína do leite, né? Crianças que vomitam, que têm refluxo, que não melhoram com o tratamento usual do refluxo. Crianças que não ganham peso. Irritabilidade é um sintoma muito comum. A gente estava conversando antes de começar. Por conta do eixo intestino-cérebro, a gente tem reações no cérebro que começam no intestino. Acho que você já deve, nessas coisas todas que você lê, você sabe que tudo que acontece no intestino repercute no corpo todo. O nosso intestino é praticamente o cérebro do nosso Exatamente. corpo, digamos assim. Por isso que ele é tão ligado ao real cérebro. Via nervo vago, né? Então a gente tem todas as reações que acontecem no intestino podem reagir no cérebro, causando neuroinflamação. Então, eu tenho crianças que não dormem, que choram o tempo inteiro, são extremamente irritadas. Hiperativas. Pode ter hiperatividade, que aí tem vários diagnósticos, mas pode ser sim. Eu posso estar de frente de uma criança com alergias alimentares, com hipersensibilidades alimentares, e estar tratando de um TDAH, e não ser um TDAH, ser um processo alimentar que está causando Estávamos isso. falando sobre o TDAH. Eu tenho um pouco, eu acho, né, gente, que eu fazer uma coisa, eu penso em outra, o ser humano hoje em dia, né? Mas eu acho que a gente foca em muita coisa ao mesmo tempo. E quer vencer tudo, Exato. dá conta de tudo. Então, geralmente são crianças que podem ter anemias prolongadas, que não melhoram, porque esse intestino ele não está absorvendo o que a criança está consumindo. Tem alterações intestinais, diarreias de repetição, umas diarreias persistentes que não melhoram. Mas nesse caso a mãe já levou ao pediatra? Nem sempre. Então, nem sempre é pensado no diagnóstico da causa, por exemplo, da diarreia, de uma assadura, de uma dermatite atópica, uma reação alérgica de pele, as rinites, sinusites de repetição, otite de repetição, a gente fala as ites de repetição, né? Rinite, sinusite, dermatite, bronquite, encefalite, que é pode quando estar ligado. A causa pode ser o intestino e as hipersensibilidades alimentares. Como que saberíamos isso atento. No passado? Como é que as mães faziam? Elas não sabiam. Aliás, muito pouco se falava numa hipersensibilidade, numa reação à lactose, à proteína do leite. É muito comum quando eu vou fazer história. O celíaco, imagina. A doença celíaca é autoimune, né? Eu às vezes não, eu sempre pergunto quando eu estou conversando, seja com a mãe ou com o adulto que está com o quadro, como é que eram seus pais? Ou como é que eram os pais dessa criança? Ele tinha alergia, ele não podia tomar leite. Ele teve que tomar leite de cabra. Ou então você fala, nossa, não foi diagnosticado, entendeu? Ele teve uma diarreia o ano inteiro, o primeiro ano inteiro e não melhorou. Então aí você faz a analogia, você vai falar, não, ele teve a mesma história, né? Porque tem também uma suscetibilidade familiar, né? Se eu tenho pais alérgicos, hipersensíveis a alimentos, eu posso ter um bebê, uma criança, com uma reação, aí, uma sensibilidade maior a esse quadro alérgico. Genética, né, gente? A bendita genética. Exatamente. Então, nós falamos sobre a hipersensibilidade e a intolerância. Vamos falar um pouquinho sobre a doença celíaca? Podemos. Meu sobrinho já veio aqui celíaco e a médica dele, a doutora Rose. Ele explicitou bem o caso dele, mas vamos no amplo. E olha, cada vez mais a gente está diagnosticando
Eu converso com vários colegas, cada vez mais a gente está tendo diagnóstico de doença celíaca que não foi avaliada anteriormente, não foi se pensado, porque assim, às vezes aquele perfil do celíaco clássico, né, que é aquela criança barrigudinha, desnutrida, não é o perfil que aparece na maioria das vezes atualmente, né, que é o clássico, você olha e fala, nossa, essa criança é celíaca. Geralmente é anemias crônicas ao longo, sabe assim, mulheres que falam, nossa, eu tive anemia a vida inteira. Nunca consegui tratar, trata, piora, nunca melhora. Porque não sabiam dar esse veredicto, tá, gente? Veredicto. Direito, né? Direito. Não sabiam dar. Não se pensa, se a gente não pensar, cá, no diagnóstico, como é que a gente vai fazer um diagnóstico de uma coisa que eu não penso? Então, eu tenho que ter em mente que eu posso estar com uma doença celíaca, com um paciente com doença celíaca, se ele tiver diarreias crônicas, deficiências nutricionais que não melhoram, você trata, você repõe, não melhora. Alterações dentárias, né, do esmalte dentário, não ganho de peso adequado, não ganho de massa muscular adequada. Eu posso ter quadros de pele, porque eu tenho, na doença celíaca, eu posso ter problemas de pele. Também, hein, gente? Também. Por isso é bom saber diferenciar aí na casa de vocês. Né? A infertilidade, uma das causas de infertilidade é doença celíaca, pelo processo de má absorção que causa, pelo processo inflamatório que causa, que fica um ambiente inóspito para que tenha aí, para desenvolver uma gestação. Gente, corpo sofrido. Agora explica para o pessoal que talvez eles não estejam entendendo o que é a doença celíaca. O que eles não estão aí em casa conseguindo comer ou de repente estão se alimentando de alguns alimentos e o corpo está inflamado. A doença celíaca é uma doença autoimune. É uma doença em que o intestino, nosso corpo, ele reage contra o glúten. O que é o glúten? Eu tenho glúten presente na farinha de trigo, seja branca ou integral. Então o pessoal acha que farinha de trigo integral não tem glúten. Farinha de trigo em geral tem glúten. Então eu tenho glúten no trigo, no centeio e na cevada. São os produtos que têm glúten aí. Aí tem outros alimentos que podem ter contaminação com glúten, mas os produtos que têm glúten alimentícios são esses. Trigo, glúten, trigo, cevada e centeio. Tá. Apesar de que a aveia não tem glúten, ela é contaminada pelo processo cruzado. Exatamente. Então, quando vocês aí que se identificam ou já passaram pelo médico, pelo profissional de vocês precisam saber que não é qualquer restaurante, que você pode ir qualquer padaria. Não, porque ele não pode ir nem com o pozinho da farinha da torta que está sendo feita no restaurante. Pegar, amassar. De jeito nenhum. Tem uma outra sobrinha também que tem que ter, não pode colocar. Mesa, copo, porque isso é a contaminação cruzada e passa mal mesmo. É diferente da intolerância ao glúten não celíaco, que é outro diagnóstico. Tá. E como que se faz essa diferenciação entre ambos? Os sintomas são parecidos. Então, assim, eu estou de frente a um paciente que tem diarreias crônicas, a gente chama de síndrome de má absorção. Você vai avaliar, vitaminas e minerais estão todos baixos. Você pede um exame de fezes mais específico para avaliar processo digestivo. Eu tenho perda de gordura nas fezes, né? Eu tenho muco nas fezes, tenho distensão, muita dor abdominal, pode ter vômitos, enjoo. Se for uma criança, pode ter um déficit de crescimento, alteração de esmalte dentário, que são os sintomas mais comuns, né? Aí a gente vai investigar. Normalmente, a gente pede primeiro uma triagem, porque pode ter outras coisas envolvidas aí, né? A gente pede os anticorpos para o glúten, para as frações do glúten. Esses anticorpos vindo positivos, quer dizer, eu estou reagindo ao glúten, eu estou produzindo anticorpo contra o glúten que eu estou consumindo, contra o pãozinho, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o diagnóstico. Né? O diagnóstico é feito através da endoscopia, que eu vou fazer uma biópsia da primeira parte do intestino, do duodeno, né? Então, faço são vários fragmentos, vai para a análise do anátomo patológico e lá eles vão ver como é que está essa mucosa. O que é isso? Eu falo muito para os pacientes. O nosso intestino ele tem as vilosidades. Então, ele é cheio de dedinhos de luva. Né? A
A mucosa intestinal, ela tem os dedinhos de luva. Como a doença celíaca, ela vai fazer um processo inflamatório, ela vai fazer com que essas vilosidades fiquem achatadas. Planinhas. A mucosa fica carequinha, fica exatamente isso aqui. A hora que você olha no microscópio, você não tem os dedinhos de luva. Você vê a mucosa careca. Ai, que corpo que a gente sofrido, fala. gente. Exatamente. E aí fez o diagnóstico. O diagnóstico é sempre via biópsia. E em consumo de glúten. Porque o que eu estou pegando? Como se fala muito que o glúten é realmente inflamatório, a gente não digere, não deve consumir, mas se a pessoa tem sintomas como esses que eu citei, se ela parar com glúten antes de investigar uma doença celíaca, eu posso não ter essa visão de novo dos dedinhos de luva na biópsia. E aí eu não consigo fazer o diagnóstico. Ai, que difícil. E aí uma doença celíaca não tratada de forma adequada, eu posso ter complicações lá na frente. Uma doença celíaca refratária ao tratamento. Não conta mais nada. Eu quero Tá. que vocês fiquem pro próximo bloco. Daqui a pouco.